Tudo jóia. As suas telespectadoras também. Obrigada pela presença mais uma vez. É interessante que todo mundo que preste muita atenção nessa informação, mesmo quem já passou por esse período, porque são informações de repente novas e que ela pode passar adiante, pode passar para outras gerações, para suas filhas, para suas netas, ajudando as pessoas a passar por esse período. Antes de mais nada, eu queria saber, existe uma forma de passar por esse período sem o peso que ele sugere muitas vezes, de ser o final do período reprodutivo, o começo de uma nova fase, que nem sempre a mulher pode gostar dessa nova fase? Como fazer para passar de uma forma mais leve por esse período? Então, normalmente, as mulheres veem a menopausa como um fenômeno de envelhecimento. Então, se você está evoluindo com as suas menstruações de forma regular e elas se tornam irregulares, isso já é o primeiro sinal de que você não está ovulando corretamente. Tá. O segundo sinal é ressecamento da pele, alteração do cabelo, secura vaginal e culmina com o fenômeno chamado fogacho, que é ondas de calor. Aqueles calorões, então, né? esses fenômenos, eles são naturais ao fenômeno menopáusico. Tá. Eles podem começar 2, 3 anos antes da última menstruação e podem durar 3 a 5 anos depois da última menstruação. Esse período é chamado climatério. Climatos em grego significa crise. Tá. Portanto, é uma crise emocional, psicológica, hormonal. Seria mais ou menos para as meninas o que acontece na adolescência, onde os hormônios estão começando a agir. E na mulher, na menopausa, o período é o contrário, é quando os hormônios estão deixando de agir. O que a gente aconselha hoje é que você tenha um apoio de um ginecologista já desde os 40 anos, se preparando para esse período. Antes de começar a sentir qualquer primeiro sintoma. Então, hoje a gente contraindica, por exemplo, uma laqueadura, porque a mulher que faz a ligadura das trompas esquece o processo hormonal e deixa tudo correr naturalmente. Tá. A mesma coisa, usuárias de DIU, por exemplo, que não menstruam com DIUs de levonorgestrel, mas vão entrar em menopausa. A grande opção hoje, como você tem pílulas modernas de vários grupos hormonais, inclusive com hormônio natural, seria você desde os 40 anos estar usando um medicamento desse tipo, anticoncepcional, que vai ser prolongado até a data da menopausa. Tá. A gente pode identificar a menopausa por dosagens hormonais e o que faria isso? Faria você saltar do período menstrual para o período pós-menopáusico sem sentir ressecamento, sofrimento da pele, ondas de calor. Quer dizer, nós não conseguimos evitar a perda folicular, que seria a atrofia dos ovários pela menopausa, porque os óvulos terminam num determinado momento da vida feminina. Mas a gente pode hoje evitar os sintomas. Você pode transitar do período que você menstrua para o período pós-menopáusico sem sentir absolutamente nada. Então é como se fosse uma reposição hormonal? Então, na verdade, a palavra reposição foi muito usada no passado. Foi. Porque você repunha... Existe até um certo preconceito em cima da reposição Desde 2002 hormonal, né? há uma associação com risco de câncer mamário que fez muitas mulheres se afastarem do tratamento. Hoje a gente chama de modulação hormonal. Tá. Essa fase, equilibrar o organismo. Essa fase, por exemplo, você não está ovulando mais, falta progesterona, você repõe progesterona. Tá. Você deixou de ovular, não tem progesterona, começou a cair estrogênio, você repõe estrogênio. E isso se faz com exames de sangue para saber como é que está a dosagem hormonal? Você vai medindo a cada 6 meses. Quando os hormônios que medem a função hormonal menopáusica, que são folículo estimulante e luteinizante, estão altos, acima de 30 miligramas de milinoidades por litro, você aí entra já com a terapêutica hormonal. Tá. Então você faria uma transição de um produto anticoncepcional para um produto de equilíbrio de modulação hormonal, para depois fazer terapêutica hormonal para as mulheres pós-menopausa, e aí você pode seguir por longos anos até o momento em que ela precisar interromper. Tá certo. Vamos começar então a desmistificar este tema com os nossos mitos e verdades. Climatério e menopausa são sinônimos. Mito ou verdade? Nós já falamos sobre isso. Menopausa é uma data, é a data da última menstruação, enquanto climatério é esse período, 2 anos antes da última menstruação a 3 anos depois da última menstruação. Então aqui no caso um mito. Climatério é a fase de transição e menopausa é exatamente a última vez que a pessoa vai menstruar. Menopausa é uma data que você pode marcar no calendário. A minha última menstruação foi dia 17 de setembro de 2015. Assim como marcou a primeira também. Assim como marcou a primeira. No caso, a menarca. Climatério é um período de crise nessa transição, entre o período que os hormônios começam a diminuir até o período em que eles se esgotam. Então o período em que as mulheres devem
temer, entre aspas, né, porque existem formas mais tranquilas de passar por ele, como o doutor Eliano acabou de dizer, não é menopausa em si. Não, e sim o climatério. O climatério é onde a gente tem essas sensações usa todas. A palavra menopausa como um fenômeno de longa data. Hoje a gente sabe que no climatério você tem não só perda de hormônio feminino, mas também perda de hormônio masculino. E esse processo de perda de qualidade sexual, colágeno, pele, dentes e ossos, é uma mistura da perda do hormônio feminino, que desencadeia a menopausa, e do hormônio masculino, que vai sendo reduzido conforme os ovários atrofiam. Tá. Então, hoje, teoricamente, para que você chegue a um período menopáusico sadio, você tem que manter a sua função ovariana presente e, se possível, hoje a gente vê a menopausa como um fenômeno inflamatório. Porque, como os hormônios caem, você libera uma série de substâncias inflamatórias. Então é comum você ver mulheres na menopausa com artrite, colite, cistite, tiroidite, todos fenômenos inflamatórios. Hoje a gente entende que você pode proteger a mulher na menopausa climatérica evitando inflamação. Tá certo. Agora a gente vai para uma pergunta de uma telespectadora, é a Raquel Oliveira de São Paulo, que mandou a pergunta para mulheres@tvgazeta.com.br. Aos 35 anos, é possível já estar no climatério? Tenho sentido muito calor, instabilidade no humor e algumas dores pelo corpo. Isso está me preocupando muito, pois ainda quero ter filhos. É uma idade muito, então, muito jovem ainda para pensar nisso. Na verdade, o fenômeno menopáusico, ele, como nós comentamos, entre 48 e 52 anos é o período normal de acontecer o fenômeno. Abaixo de 40 anos, nós chamamos de menopausa precoce. Então, aos 35 anos, se ela estiver tendo sintomas menopáusicos, é possível que ela esteja em menopausa, ou melhor, é possível que ela esteja na transição menopausal. É fundamental que ela meça os hormônios femininos, avalie os ovários pelo ultrassom e tenha segurança de que está realmente em fase climatérica. Hoje, cada vez mais, nós estamos vendo mulheres antecipando a menopausa, por causa de muitos contaminantes que nós temos na natureza. Por exemplo, alguns produtos de limpeza, alguns produtos que têm benzeno, o cigarro, por exemplo, nas fumantes, e muito provavelmente muito do que a gente vê no ambiente. Poluentes hoje nas cidades urbanas têm feito menopausa mais cedo nas mulheres. Isso tem a ver com a menstruação cada vez mais cedo, com a menarca? Na verdade, a gente considera, por exemplo, quanto mais tarde você menstruar, por exemplo, 16, 17 anos, menor a sua reserva de óvulos. Isso sugere que você vai fazer uma menopausa mais cedo. Se você começa Quanto mais tarde menstruar, mais cedo vai ser a menopausa? Quanto mais cedo você começa a menstruar, mais óvulos, folículos você tem. E na natureza fornece entre 400 mil e 500 mil folículos para uma mulher, herdados da mãe. Cada menstruação você perde 1000 desses folículos para que um só ovule. Então, em 40 anos, você esgotou todos os seus folículos. Por isso que entra em menopausa. Diferente dos homens que continuam fazendo espermatozoides até a morte. Na mulher, o fenômeno é muito mais evidente porque a natureza teria interesse que você não engravidasse. Porque se você tiver, por exemplo, 40 anos, o óvulo que você engravidar aos 40 anos tem 40 anos. A chance dele ter um defeito é muito alta. E uma mulher de 50 anos gerando um bebê nessa época poderia ter riscos de morte, risco de sangramentos. Por isso a natureza coloca as mulheres em menopausa. Não é um fenômeno maldoso que a natureza faz para as mulheres como se fosse uma safadeza. Não. A menopausa vem, a menopausa vem como uma proteção para as mulheres não terem filhos mais tardios. Para as futuras gerações. Agora, aqui ela precisa realmente investigar, procurar um especialista, endocrinologista ou ginecologista. Principalmente se ela tem ainda a vontade investigar de ter filhos, se é fenômeno menopáusico mesmo. Se for menopáusico, infelizmente a capacidade de engravidar se perde. Mas às vezes há mulheres que podem ter esses sintomas durante 2, 3 meses por estresse, por uma perda afetiva importante e depois voltam a ovular novamente. Então, o diagnóstico tem que ser feito em 3 meses. Faz todos os exames, repete 3 meses depois. Porque o estresse também ajuda a bagunçar a questão hormonal. Mas é possível ela estar em menopausa? Sim, é possível. E se a mãe fez menopausa precoce, esse é um alarme para ela também. Porque o fenômeno menopáusico, ele é um fenômeno familiar. Certo. Vou voltar à pergunta que eu fiz ao doutor Eliano Pellini sobre a questão da depressão.
As mulheres que estão nessa fase e de repente estão deprimidas, se sentem deprimidas ou porque o estresse excessivo acabou gerando essa depressão, a menopausa pode ser atrasada ou adiantada e o quanto essa depressão pode piorar esse momento na vida dela? Bom, hoje a gente considera a depressão um fenômeno bioquímico cerebral onde a captação de serotonina está deficiente. Então você pode ter depressão em qualquer período da sua vida e alguns períodos são mais críticos. Um deles é o pós-parto. Então muitas mulheres têm síndromes depressivas pós-parto extremamente agudas. Muitas mulheres têm depressão quando vão menstruar. É o que se chama distúrbio disfórico pré-menstrual. Uma variedade mais intensa da TPM. Então, quem tem TPM tem que ficar de olho no pós-parto porque pode fazer depressão pós-parto. E pode fazer depressão tardia, endógena, por uma perda afetiva, por uma perda econômica. Então, o fenômeno depressivo hoje é uma das doenças mais importantes que existem na espécie humana. E repercute em tudo no nosso organismo. Agora, quando vem a menopausa acentua esse fenômeno. Então, as mulheres, por exemplo, que já vivenciavam experiências depressivas antes, terão uma menopausa muito mais agressiva. Enquanto que aquelas que nunca tiveram nenhum fator depressivo antes, nem pós-parto, nem pós-menstrual, talvez passem a menopausa sem interferência. A menopausa não é causadora de depressão, mas ela pode acentuar muito os efeitos depressivos em quem já tinha uma base de efeito teoricamente depressivo. Por isso que então mulheres aí na faixa de uns 45 anos têm depressão, até a gente tem visto os números aumentarem, também porque tem uma carga de vivência muito maior, situações da vida que já foram acumuladas. Normalmente a gente tem visto erros no diagnóstico, às vezes nem tudo é depressão. Muitas clientes têm uma tristeza normal por perda de um animal de estimação, por perda de uma situação familiar, mas é tristeza. E essa tristeza não precisa ser tratada com antidepressivos. Mas quando o fenômeno progride a ponto de síndromes de pânico, síndromes de angústia, angústia depressiva, aí o psiquiatra tem que estudar, porque às vezes são pessoas que têm períodos de euforia e períodos de depressão, ou comportamentos bipolares. A menopausa desencadeia algum desses fenômenos, principalmente se você já tem isso no seu substrato emocional. Para a pessoa que já tem uma predisposição, né? Mas o climatério, de uma forma geral, também causa como se fosse uma montanha-russa de humores diferentes. Ele faz você sentir perda do hormônio feminino. A perda do hormônio feminino leva a uma característica de envelhecimento. Muitas clientes sentem esse envelhecimento e isso deprime. Aumenta-se o peso aumentando, aumenta a cintura e isso deprime. E, infelizmente, o hormônio feminino no cérebro tem um efeito anti-inflamatório. E a gente desconfia hoje que a depressão que vai evoluir, por exemplo, para Alzheimer, é um fenômeno inflamatório também dos neurônios cerebrais. Então, evitando as ondas de calor, por exemplo, você protege os neurônios. Porque, veja, uma criança pequena que tem febre, 40 graus, todo mundo fica preocupado em colocar água fria, álcool, toalhas molhadas para baixar a temperatura. As mulheres que fazem onda de calor, e você vê elas se abanando e transpirando, elas fazem aumentos de temperatura cerebral bastante alto. E isso prejudica os neurônios. A gente tem ideia hoje clara de que as mulheres que tiveram Alzheimer, se você olhar no passado, tiveram mais ondas de calor do que as que não têm Alzheimer. É mesmo? Já existe essa relação? Não significa que a menopausa produz Alzheimer, mas, por exemplo, ondas de calor... Pode ser uma porta de entrada, de repente. Pode ser um fator agressivo. A própria depressão é um fator desencadeador de Alzheimer também. Tá certo. Vamos dar uma olhada em mais um mito ou verdade? Depois da menopausa, de 1 a 4% da massa óssea é reduzida a cada ano. Mito ou verdade? Isso é verdade, né? Teoricamente, por isso que se aconselha as mulheres, na fase dos 16 aos 27, aos 30 anos, fazerem uma boa reserva de osso. Essa reserva se estabiliza por volta dos 35 anos e depois começa a ser perdida 1% ao ano. Quando você entra em menopausa e o hormônio feminino sai, ele é um protetor dos ossos. Esse hormônio feminino caindo faz você perder de 4 a 5% ao ano. Isso caminha por o que se chama osteopenia e pode levar à osteoporose. Isso hoje é investigado por um exame chamado densidade óssea. Ele é obrigatório para mulheres acima de 50 anos e as que estão perdendo osso e não querem fazer reposição hormonal devem receber medicamentos específicos. Vitamina D, cálcio, risedronatos, substâncias que formam o osso.
A vantagem de estar usando hormônio feminino e fazer terapia hormonal é que você não perde osso. Tá. Então são dois mecanismos diferentes. O hormônio feminino impede a perda do osso. E risedronato, alendronato, cálcio, vitamina D forma osso. Então hoje esse trabalho é reduzido. Mas se você não fizer exercício, não se expuser ao sol, deixar a menopausa progredir até o climatério tardio, você perde de 4 a 5% de massa óssea por ano. E isso leva a fraturas, perda de altura, curvatura da coluna e o mais grave, fraturas de fêmur. E a questão da musculatura também é muito importante, Você né? tem uma Fortalecer a perda, musculatura você tem uma nessa perda, fase. chama-se rabidopenia. Você tem uma perda da massa muscular, você percebe nas mãos que... Está tudo mais definido, definido, né? porque os músculos interfalangianos vão diminuindo. Os músculos que sustentam a bexiga, a perda urinária. Então, o fenômeno menopáusico é um fenômeno que a natureza não esperava que fosse tão frequente, porque no passado as mulheres morriam mais cedo. E, infelizmente, hoje vivem, ou melhor, desculpe, felizmente vivem 90 anos, mas, infelizmente, viverão quase 50 anos pós-menopausa. Tem essas consequências, né? Agora, vou aproveitar que você falou a respeito da vitamina D, que eu acho que é um assunto que está, né, muita gente conversando a respeito disso, perguntando para o seu médico. É necessária fazer a reposição de vitamina D, até pensando no futuro, numa questão de perda óssea, pensando na... Porque a vitamina D é importante para a colocação do cálcio no osso, senão Sim. ele se perde. E existe hoje uma deficiência muito grande, de uma forma geral, nas mulheres também, de vitamina D. A gente não toma mais sol, uma Mas questão também tem preocupada. um grande exagero, né? Existe um exagero em cima A disso? partir do momento em que você teve a possibilidade de medir a vitamina D no sangue, é evidente que se passou a fazer exames em todo o mundo de uma forma indiscriminada e se percebeu que mesmo pessoas normais têm vitamina D baixa, porque depende de absorção intestinal, depende de formação hepática, depende de alimentação e depende da exposição ao sol. Tá. As pessoas que tomam pouco sol, teoricamente, têm menos vitamina D, mas teoricamente também não precisariam repor, porque hoje a gente repõe quando você tem fatores associados, fatores de risco, menopausa ou clientes que já tiveram fraturas ósseas. O importante é que os valores sejam medidos e no Brasil a maioria está acima de 25, até 30 que seria o ideal, acima de 30, mas entre 25 e 30 você repor em todo mundo é um exagero. Apesar de a vitamina D hoje estar associada não só à perda óssea, mas está associada a ações anti-inflamatórias e alguns profissionais que trabalham com anti-envelhecimento consideram a vitamina D inclusive protetora para alguns tipos de câncer, o que permite dizer que talvez após os 50 anos praticamente todas as clientes menopausadas deveriam estar sob atenção. Se a vitamina D estiver abaixo de 30, 25, você repõe. E hoje você tem gotas, tem comprimidos. Mas existe algum problema na reposição da vitamina D, ou na suplementação exagerada? Existe custo, existe o fato de você perder essa vitamina por via intestinal e não usá-la, e existe sobrecarga de vitamina D. Você pode causar uma hipervitaminose com prejuízo dos próprios ossos, que são destruídos pelo excesso de, não só de vitamina D, mas de paratormônio que entra no processo. Então, sempre tem que ter um controle, com certeza. Não pode comprar e ficar tomando. Vamos dar uma olhada no próximo mito ou verdade? É possível existir gravidez na menopausa? Você já responde, pode ser? Sim. Vamos continuar nosso assunto aqui, pré-menopausa. Agora a história é a seguinte: é possível existir gravidez na menopausa, sim ou não? É mito ou verdade? É possível. É possível? Bom, se você for ver a história bíblica, Sara teve filhos de Abrão aos 70 anos. Então, uma mulher aos 50 anos pode engravidar se ela estiver ovulando. Por isso que a partir do momento 40, 45 anos, quando as suas menstruações começarem a se desorganizar, vale a pena você conversar com o seu médico. Ele pode entrar com um anticoncepcional, que inclusive protege a sua massa óssea, protege seus ovários, protege a pele. Porque nós estávamos falando sobre saltar o fenômeno menopáusico. Eu aconselho que mulheres que estão entre 45 e 50 anos e que não têm um método definitivo de laqueadura ou de DIU, devam procurar o seu médico para que corrija a menstruação e, se possível, evite gravidez com contraceptivos modernos. Mas mesmo depois que a gravidez já cessou, é possível, então, essa mulher engravidar? Porque a menopausa é o momento em que param as menstruações. Então, mas a ou palavra, seria no climatério? Você vê, a palavra menopausa é uma última menstruação.
normalmente, para ter essa classificação, a gente tem que esperar um ano. Ah, sim. Então, aí um ano sem que a mulher menstruar, já está na menopausa. um ano sem menstruar te dá a data da menopausa, certo? Tá. Um ano retrospectivo. Entendi. Mas, infelizmente, você pode ter ovulações tardias. O número de abortamentos é maior, as complicações e malformações dos bebês é maior. Então, é evidente, mulheres acima dos 45 anos que não querem filhos merecem usar métodos anticoncepcionais seguros. Tá certo. Vamos lá para mais um? Mito ou verdade? Isso aqui é verdade, né? É um período onde podem surgir doenças. O fenômeno menopáusico ele é extremamente agressivo para a maioria das mulheres porque a natureza tira a proteção que era necessária. Então, se você perceber, por exemplo, o índice de infarto, o índice de AVC, acidente vascular cerebral, o índice de artrites inflamatórias, o índice de doenças reumáticas, infecções urinárias, infecções vaginais. Então, a menopausa tira a proteção que o hormônio feminino faria para as mulheres. Tá. Por isso que a gente falou que a menopausa é um fenômeno inflamatório. Então, infelizmente, inflamar é envelhecer. Tá. E a principal causa de morte em mulheres no Brasil pós-menopausa é acidente cardiovascular. Se ela for fumante, então, acidente cerebral. Tá. Então, é por isso que a menopausa exige uma atenção anual, porque o colesterol sobe, porque o risco de infarto sobe, porque o risco de fratura sobe, porque o risco de infecções sobe. Daí a necessidade de um controle anual para toda cliente pós-menopausa. Então, é um período onde podem surgir doenças? Sim. Verdade. E principalmente doenças chamadas crônicas. Tá. Diabetes, hipertensão. Que podem acompanhá-la pelo resto da vida. E podem desqualificar a qualidade de vida. Então a gente pode entender que esse período climatério depois na menopausa é um período de como se o corpo estivesse desbalanceado. Sim. Isso de uma forma generalizada. E que muitos são os itens que precisam ser avaliados para ver que item merece um cuidado especial. Apesar de todos no nosso país acharem menopausa um fenômeno depressivo e fim de uma carreira feminina, você tem que ver a menopausa como um processo de crescimento emocional, afetivo. E, se possível, se você tiver recursos, estar apoiada numa equipe multidisciplinar, uma nutricionista, uma professora de educação física, um bom ginecologista, um bom endocrinologista. Isso, infelizmente, no mercado brasileiro se torna muito caro. Mas o mais importante é você vivenciar a menopausa com a sua experiência pessoal. Quer dizer, ela não é igual a de nenhuma outra mulher. Há mulheres, por exemplo, que passam por esse período sem sentir absolutamente nada. Principalmente as que trabalham, que estão ativas, que têm gasto emocional importante. Já as senhoras que estão em casa, como donas de casa, sem nenhuma perspectiva profissional, são as que mais sentem os fenômenos menopáusicos, porque aquela característica de ser maternal, de ser dona de casa, é muito agredida quando ela perde a estrutura hormonal. É diferente de uma mulher que trabalha no escritório, uma executiva, uma profissional, que não tem tempo para sentir os efeitos menopáusicos. Muitas vezes em casa também tem tanto que se fazer que acaba você sendo atropelada por tanta coisa. Vamos dar uma olhada aqui em mais uma pergunta de telespectador? Cecília Bernardes mora em Jarinu. Ela perguntou o seguinte: percebi que depois que entrei na menopausa, o meu peso triplicou. Pode existir alguma relação? Que tipo de tratamento devo fazer para controlar os efeitos no meu corpo? Bom, o fenômeno menopáusico, ele reduz o seu gasto calórico. Então, imagine, para menstruar, para ovular, para engravidar, você tem que ter um gasto energético. Esse gasto energético na menopausa para. Então, você acumula energia porque não está mais menstruando, não está mais ovulando, não está mais engravidando. Isso já favorece ganho de peso. E o outro componente é que o hormônio feminino caindo, o seu rendimento físico cai 30%. O seu metabolismo clínico cai 30%. A tireoide deixa de funcionar corretamente. Então, o que ocorre? Você tem 3, 4 quilos a mais, às vezes, em prazo de um ano. O normal para senhoras na menopausa é ganho de 3 a 4 quilos por ano. Por isso que ela notou rapidamente ganho de peso. Infelizmente, você tem que perder medidas. Então, a cintura não pode passar de 80, o pescoço não pode passar de 35, o braço não pode passar de 27. Então, é fundamental que você mantenha medidas. Fundamental que você faça dieta, porque você precisa comer 30% menos do que a natureza exigia antes. Exercício, 30% mais. E, se possível, ter o apoio de um profissional de educação física que organize atividades
para que você... Como você falou agora, energia. uma equipe multidisciplinar cuidando dessa mulher, né? Como também é o caso da Cecília. Eu volto já para a gente continuar nosso papo, tá bom, doutora Eliane? Vamos continuar. Vamos voltar num assunto que a gente falou agora há pouco com relação à gravidez na menopausa. Sim. Hoje em dia, com as tecnologias, com o congelamento de óvulos, é possível uma mulher gerar um filho saudável, mesmo já estando na menopausa, de repente fazendo Então, na verdade, esse é o grande interesse das mulheres que estão trabalhando, estudando e deixando para engravidar depois dos 37, 38 anos. O grande limite é a qualidade do seu útero e a qualidade dos seus óvulos. Tá. Se você pretende usar o seu útero para implantar ovos, você tem que ter muito cuidado para não ter miomas, não ter pólipos, não ter endometriose, por exemplo, que é uma doença muito comum hoje no Brasil, mulheres que menstruam para dentro do seu abdômen. Porque se você tiver o útero prejudicado por essas doenças benignas, a chance de um ovo fecundado nidar na parede do útero é muito pequena. Então você teria que ter condições de manter o seu útero sadio. Tá. Usar pílulas protege. Então se você tem um projeto, olha, eu vou engravidar depois dos 40 anos, convém você tomar pílulas anticoncepcionais nesse espaço de 15, 20 anos antes de engravidar. Tá. Aos 40, a sua reserva de óvulos é menos da metade que você tinha aos 35. Então você pode engravidar naturalmente aos 40? Pode, mas aumenta o índice de aborto, aumenta o índice de malformações. Por isso que em mulheres acima da menopausa, hoje a tendência é você colher ovos de mulheres mais jovens e implantar no útero dessas mulheres mais maduras. Então seria doação de óvulos. Tá. No nosso país isso ainda é um pouco discutido, mas provavelmente em pouco tempo essas leis estarão presentes. Você poderá, por exemplo, receber ovos fecundados mais jovens, não os mais seus, e implantá-los no seu útero. Tá certo. Bom, o que fica desse papo, então, o grande recado que a gente quer passar, né, doutora Eliane, é que realmente é possível que as mulheres passem por esse período sentindo o mínimo possível os sintomas do climatério e depois as consequências da menopausa para a sua saúde, não só a saúde física, mas a saúde social, a saúde no ambiente familiar, né, doutora Eliane? Eu acho que esse é o grande recado dessa nossa conversa de hoje, né? Veja, as mulheres jovens, elas são obras da natureza. As mulheres maduras são obras de arte. Mas para que elas cheguem a esse ponto de ser de arte, tem que ter muita gente ajudando. O parceiro, os filhos entendendo esse processo, um ginecologista atento, se possível um endocrinologista atento, modular hormonalmente, excluir as dúvidas que tem sobre terapêutica hormonal. Tá. Acho hoje extremamente triste você ver uma mulher entrando em menopausa e não aceitando a terapêutica hormonal porque medo, alguém disse a ela que daria câncer de mama. Certo. Hoje nós temos isso muito sob controle e eu aconselho a todas que estão passando por esse período crítico, discuta com o seu médico. Às vezes você passou por um médico que não indicou, mas até agora você opinião, está numa janela de oportunidade que deve começar a sua velhice, assim, ou a sua maturidade será de melhor qualidade. Tá certo. Deixa eu agradecer mais uma vez, então, doutora Eliane Pellini, ginecologista que esteve com a gente. Vou deixar o telefone para contato, é o 5052-1409. 5052-1409. Muito obrigada mais uma vez por ter te encontrado, é sempre muito bom. Obrigada, viu? Até a próxima.